Quantos estão felizes nessa noite? Pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluias. Vamos ficar de pé, vamos orar neste momento. E já eu convido o pastor Alexandre para subir aqui, sentar com a gente. Pastor Leonardo. Vamos orar nessa hora, iniciando nosso culto nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez aqui, neste lugar, reunidos na Tua presença, ó Deus. Ó Deus, que nessa noite nós possamos mais uma vez ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, ó Pai. Sermos, Senhor Deus, direcionados pelo poder da Tua palavra, papai. Ó Deus, que Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre as nossas vidas nesta noite. Tu venha receber o nosso culto, ó Pai, o nosso sacrifício. Venha receber, Pai querido, o nosso culto racional nesta noite, a nossa adoração, o nosso louvor. Ó Deus, que o Teu nome seja exaltado neste lugar, ó Pai, mais uma vez, ó Pai. Ó Deus, que assim nós possamos, ó Pai, adorarmos, Senhor Deus, em comunhão, adorarmos, ó Pai, em comunidade nesta noite, ó Deus, de já nós profetizamos nessa hora, bênção neste lugar, ó Deus, cura, ó Pai querido, na vida dos irmãos, quebrantamento, ó Pai, ó Deus, que Tu venha, Senhor Deus, fazer mais uma vez em nosso meio, papai, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos nessa hora, Pai querido, e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, amém? Eu queria apenas ler um salmo, salmo de número 84, o verso 10, que nos traz uma palavra, um sentimento do salmista que diz assim, que mais vale estar na presença de Deus, né? Porque vale mais um dia nos seus átrios do que 1000, preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios, do que habitar na tenda dos ímpios, amém? Então, o salmista passa uma lição, um sentimento, e que nós devemos ter, que mais vale estar na presença de Deus todos os dias, mais vale estar na casa de Deus, né? Todos os dias buscando, né? Sacrificando, muitas das vezes nossas vidas, e do que estar muitas das vezes em outros lugares que oferecem alegrias, que oferecem momentos bons, mas que é passageiro e que é momentâneo. Porque o que Deus tem para oferecer para as nossas vidas, Ele não é apenas para essa vida, mas é para a eternidade. Então que nós possamos buscar isso para as nossas vidas. E já convido o Ministério de Louvor para subir. Sobe aqui todo mundo. Nós estaremos louvando a Deus essa hora, convidando a você para nós juntos cultuarmos a Deus essa noite, amém? Quem veio aqui para adorar o Senhor, levanta a tua mão, aleluias. Vamos entregar o nosso melhor nessa noite, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, porque não é por mim, nem para mim, ou para quem quer que seja aqui, mas é para Deus, amém? Não é para mim, não é para nós, mas é para Deus. A tua adoração, ela é única e exclusiva para Deus. Então, que você possa oferecer o teu melhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Essa pegou fogo e
chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará.
Mais uma vez, só a igreja Yeshua. O nome mais belo.
É o teu nome, Jesus. 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 O nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome. O nome que é dado sobre todo nome. O nome que me curou. O nome que me salvou. O nome que me encontrou. O nome que me resgatou. O nome que me libertou. É o teu nome, Jesus. 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 Jesus, Jesus, Jesus. O nome santo, poderoso. O nome que vai aonde nós não conseguimos ir. O nome que penetra no mais profundo. O nome que vai aonde nós não conseguimos ir. É o teu nome, Jesus. Vai agora nos hospitais. Vai agora nos hospitais. E sopra o teu nome. Sopra o teu nome. Aonde a morte, o teu nome traz ressurreição. Ressurreição. Agora. Agora. Sopra o nome de Jesus sobre os quatro cantos. Sopra, Espírito Santo de Deus. O nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome. Jesus. 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 Receba esse nome. Tu me tomas pela mão e me diz por onde ir, me mostrando que há algo mais e que há algo maior, que sozinho eu não posso ir. Gabi, continua daqui. Pai, me sinto tão sedento. Dá-me água pra beber. E também me dê o pão que alimenta o meu espírito e sacia o meu ser. Leva-me além, leva-me além, leva-me além do que eu já fui. Leva-me além, leva-me além, leva-me além do que eu já fui. Leva-me além, leva-me além, leva-me além do que eu já fui. Leva-me além, leva-me além,
onde eu não possa tocar meus pés no chão, onde eu possa escutar teu coração, onde eu não possa tocar meus pés no chão, onde eu possa escutar teu coração. Nós queremos ir muito, muito além, Senhor. Muito além do que já ouvimos falar de Ti. Muito além do que nós já vimos o Senhor fazer. É o que o nosso coração anseia, mais de Cristo, Cristo, Jesus, o Cristo ressurreto. É o que o nosso coração almeja, que o nosso coração anseia e anela todos os dias. E é por causa de Ti que nós estamos aqui. Nós Te agradecemos, porque o Senhor já se faz presente neste lugar. Aplauda o nome do Senhor Jesus neste momento. Aleluia. Aleluia, santo é o Senhor. Quantos creem que Deus está neste lugar? Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos muito felizes mais uma vez aqui, né? Reunidos. Hoje um culto de louvor, na direção do Ministério de Louvor. E já aproveitando para os irmãos não fazerem compromisso, que em julho nós temos o nosso louvorzão, amém? Vixe, foi fraco, hein? Amém? Louvorzão em julho. Se prepare para este momento. Creio que vai ser uma bênção. E peço que os irmãos continuem orando pelo Ministério de Louvor, que entre maio e junho a gente vai estar aí, se assim Deus permitir, e Deus tem permitido, gravando as nossas canções, amém? E em julho estaremos lançando em nome de Jesus no louvorzão. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluias, Deus é bom. Glória a Deus, e eu creio que Deus tem algo muito grande, né, na vida dos nossos irmãos e, enfim, que Ele possa fazer a vontade dEle. Eu queria estar, neste momento, dando a oportunidade para o Isaac, que vai estar trazendo uma palavra para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Como os irmãos percebem, a pastora não está, né? Precisou fazer uma viagem e hoje não está conosco, ok? Mas aqui estamos para adorar o nome do Senhor. Isaac. Aleluia, graças e paz, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Quantos aqui estão sedentos por Jesus? Era para ser mais forte, mas amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá na carta de Paulo aos irmãos de Filipos, aos Filipenses,
Amém? Se eu conseguir abrir, né? Aí foi. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Vamos ler só o versículo 7 e 8. Não, melhor. Vamos ler o 8 e o 9. Amém? Todos encontraram? Amém, irmãos? Eu não gosto que vocês não me respondem, vocês sabem disso. Se vocês encontraram, leiam comigo. Ou vou ler na versão do telão. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? O que você tem considerado como ganho na sua vida? Foi uma pergunta que repercutiu na minha mente já faz uns dias. Desde que o Júnior me mandou aquele louvor do Alessandro Vilas Boas. Cristo, é lindo, se você tiver a oportunidade de escutar, escute. Eu fiquei me perguntando o que tem me motivado, o que tem me impulsionado. Porque Paulo, ele vai dizer que todas essas coisas vãs, terrenas, são consideradas perda na verdade, né? São considerados perda. Mas Isaac, você está me falando que é ruim ter um bom emprego? Não, nunca. É maravilhoso ter um bom emprego. Ah, Isaac, é ruim eu ter uma casa boa? Não, é maravilhoso. Que Deus possa dar cobertura para todos vocês nos melhores prédios que tiverem aqui na cidade, a saber 2. Aí vocês se viram para saber quem que vai ficar com esses 2. Ah, Isaac, Deus não quer que eu tenha um bom carro. Ixi, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Ele quer que você tenha uma Ferrari do ano, viu? Aquela que é feita à mão. Aquela que o artesão, não, melhor. Um Chrysler, né? Das unhas lá, o Chrysler. Deus quer que você tenha do bom e do melhor dessa terra, sim. Só que Deus quer que isso sejam simplesmente coisas que se adquirem com o tempo, mas que Ele seja a prioridade em nossos corações. Paulo, ele vai falar, porque vocês... ele fala no capítulo anterior. Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui que no capítulo anterior, ele fala o seguinte. Se eu conseguir achar, meu Deus, aqui. Ele fala de mandar Timóteo, certo? Aqui, ó, no versículo 21, ele vai dizer o seguinte, porque isso é o que vinha acontecendo em Filipos, e foi importante ele pontuar isso. No versículo 21, porque todos buscam o que é seu, e não as coisas que são de Cristo Jesus. As coisas materiais, terrenas, não podem ocupar em nossos corações o trono que é pertencente a Deus. O trono que é pertencente a Jesus, o Cristo ressurreto. Deus quer que você tenha uma faculdade. Deus quer que você tenha um bom trabalho, uma boa casa. Deus quer que você tenha uma família linda e abençoada. Mas tudo isso na presença dEle. Tudo isso tendo em vista o que realmente é importante, Cristo. Porque nada é mais importante do que isso.
até vir na igreja, se você não vem por causa de Cristo, se você vem para bater cartão, de nada vale. Não vale de nada. Você só está, me perdoe a expressão, perdendo o seu tempo. Pesado, não é? Pesadíssimo. Eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, é isso mesmo que eu tenho que falar? É isso. Então, beleza. É pesado, mas é a verdade. Se tudo o que fazemos, falemos ou façamos para algo ou alguém, em prol de algo ou alguém, se não for por causa de Cristo, de nada vale. Nada. Por isso que Paulo, quando fala que ele considera todas essas coisas perda, mediante ao conhecer a Cristo, é porque eu já ouvi muita gente falar, não, você deve fazer uma faculdade ou fazer um curso, porque o conhecimento é algo que ninguém pode roubar de você. A sua casa, o governo pode tomar, o banco, não sei se você não pagar direito, mas coloque suas contas em dia, amém? O carro pode ser tomado de você, pode ser roubado. Seu dinheiro, seu celular, seus bens materiais, até a roupa do seu corpo pode ser tomado. Mas o seu conhecimento nunca pode ser tomado. Engano. E o que você me fala das pessoas que têm Alzheimer? As lembranças foram tomadas dela. A doença pode te tomar algo que você julga importante. Mas eu vi um vídeo esses dias que a Jaque me mostrou. Eu achei muito lindo, isso foi maravilhoso. E só confirmou o que estava no meu coração. Uma senhora, ela tinha Alzheimer. Ela estava falando com a neta dela. Ela não lembrava quem era a neta, não sabia o nome dela, não sabia o próprio nome. Mas quando a neta perguntou, e quem é Jesus, vó? Ah, é alguém maravilhoso que salvou a minha vida. Isso é realmente importante, isso ninguém pode tomar de você. O conhecimento, o verdadeiro conhecimento de Cristo. Aquele que é lindo, aquele que salvou a minha e a sua vida, que se entregou por nós em uma cruz. Aquele que pagou um alto preço, preço de sangue, pela minha e sua alma. Isso não pode ser tomado por ninguém. Então que nós venhamos nos apegar a isso, ao verdadeiro conhecimento que importa. Ao conhecimento de Cristo. De Jesus Cristo. Aquele que vive e reina, que mora no meu e no seu coração. Que nos salvou, que nos libertou, que nos limpou. E pela misericórdia dele nós estamos aqui hoje. É simplesmente graça. E as demais coisas, é bem o que fala, são demais coisas. Não é o que importa. O que importa é Cristo. Então que todos os dias, sabe esse louvor, meu amado? A hora que a gente começa a falar o nome de Jesus, não fale como se fosse simplesmente o nome de uma canção, porque não tem como também, né? Falar como se, é um nome qualquer, não é. É um nome que emana amor, sabe? Aleluia. É um nome que tem muito poder. É um nome que quando a gente fala, o ambiente se transforma. Jesus, eu estou aqui passando um perrengue, mas louvado seja o seu nome. Porque tudo é perda, considerado ao conhecimento de Ti, comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Então que nós possamos ter todos os dias o anseio, a sede e a fome de conhecer mais a Cristo. Amém? E por Ele serem impulsionados em tudo. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Aleluias, glória a Deus. Queria também estar dando uma oportunidade para essa noite, para a irmã Sandra trazer um louvor, algo em nome de Jesus. Às vezes a gente ouve o pessoal só no coletivo, né? Vamos ouvir no individual nessa noite, em nome de Jesus. Eu chamo Isaac para vir me ajudar. E
E eu gostaria que o irmão Cezinha colocasse a letra do louvor Cristo do Alessandro Vilas Boas. Gente, eu tô tremendo. Vou procurar a letra aqui também. Pode me ajudar cantando também, ô Isaac. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu pedi para colocar a letra, porque ela é fácil de cantar, principalmente o refrão dela. E eu gostaria que vocês, juntamente conosco, louvassem o Senhor com essa canção. Ela se chama Cristo, do Alessandro Vilas Boas. Eu também, quando ouvi essa música pela primeira vez, acho que tem um mês mais ou menos que eu conheci ela, e ela também me tocou muito, ela me impactou, a letra dela. Ainda mais quando eu falo assim, que quer conhecer a beleza. E a gente precisa entrar num lugar onde a gente deseja conhecer a real beleza de Deus, porque Ele quer se revelar a nós. Mas Ele também se revela à medida do nosso desejo, à medida da nossa busca, à medida do nosso anseio, daquilo que queremos mesmo nele. E eu tenho esse anseio, esse desejo do meu coração, porque eu sei que há algo em Cristo, há algo no Senhor que eu ainda não conheci, há algo nele que eu ainda não cheguei, não fui a algo mais profundo nele. Amém? Conseguiu, irmão? Eu vou esperar, porque literalmente eu quero que a igreja cante junto. Ah, Jesus, seu nome é tão lindo. Vai falando palavras de amor a Ele. Não espere a canção começar. Comece aí. Dizer o quanto você o ama, o quanto ele é lindo, o quanto ele é importante para você, o quanto ele é especial nos seus dias. Ele é especial no seu dia a dia? Ele tem importância para você em tudo que você faz? Ele é importante para você? Começa a dizer para ele: Senhor, Tu és tão importante, desde o meu acordar até o meu deitar. Começa a falar para ele: Senhor, eu acordei hoje pela Tua misericórdia. Olha que lindo! O Senhor teve misericórdia de mim, soprou sobre mim vida, e eu estou aqui, juntamente com os meus irmãos, podendo Te adorar, podendo dizer que Te amo, podendo dizer que Te adoro, que Tu és o amado da minha alma, o desejado do meu coração, o desejado de tudo que há em mim, Jesus. Como eu Te amo. Vamos começar. Se passam os anos e eu não posso deixar de amá-lo, ainda é doce em meus lábios Teu nome. Ainda é doce? Ainda é doce o nome dele nos teus lábios? Sua eterna beleza fascina meus dias. Ainda é doce em meus lábios Teu precioso nome. Peça para Ele abrir os olhos. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza do Deus no Filho. Peça isso a Ele, peça isso a Ele. Ó Espírito,
abre os meus olhos outra vez. Eu quero ver, Jesus. Eu quero ver. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Os segredos de Deus, o seu saber. Procurei encontrar Todos os dias. Sua glória. Achei o Filho. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. os segredos de Deus, o seu saber. Procurei seguir sua glória. Achei o Filho. Oh, aleluia! Deus, Abre os meus olhos outra vez. Abre os olhos da tua igreja. Abre os olhos da tua igreja. Quero ver a beleza de Deus no amado Filho, no amado da minha alma, no amado do meu coração. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Abre, abre, abre. Queremos te ver. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Essa é a minha fonte de prazer. Diz isso a Ele. Cristo, eu quero conhecer Cristo. Vamos lá, diz isso a Ele. Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Eu quero conhecer Cristo. Qual a beleza, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Diga isso a Ele. Revela, Senhor, revela a tua igreja nesses dias. Revela, Senhor, revela, revela. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que responde. Cristo, Ele é tudo, tudo. Cristo. A beleza, a beleza revelada no Pai é Cristo, somente Cristo
Diga isso, diga isso. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo, somente Cristo. A beleza revelada no Pai. É Cristo, somente Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Revela, Senhor, a tua igreja. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Abre os olhos espirituais nessa noite. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Ah, Jesus, revela a nós, Senhor, os mistérios ocultos, os segredos insondáveis. Revela a tua igreja, Senhor. Abre os olhos espirituais da tua igreja nesses dias. Leva ela a um nível mais profundo na tua presença, a um lugar, Senhor, de intimidade, de profunda intimidade. Nos tira, Senhor, do lugar raso. Nos tira, Senhor, do lugar, Senhor, da apatia, da mornidão, da frieza espiritual. Nos leva, Senhor, a este lugar onde desejamos te conhecer cada dia mais, conhecer os mistérios insondáveis do teu coração, que é revelado pela pessoa de Jesus. Ah, Jesus, tu és o mais lindo, mais belo, mais amado, mais desejado. A minha alma nela lancei, ela tem fome, ela tem sede de ti. Coloca isso, Senhor, no coração da tua igreja. Um desejo por conhecer mais e 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 mais de ti. Um desejo por conhecer mais e mais e mais de quem tu és, da tua presença, dos mistérios, dos desejos, dos desígnios, das profundidades, dos tesouros, daquilo que está escondido, onde somente aqueles que vão mais fundo, onde somente aqueles que mergulham, eles podem encontrar, eles podem achar. Gera isso no coração da tua igreja. Gera fome e sede, fome e sede, fome e sede, fome e sede, fome e sede. Gera fome e sede espiritual, fome e sede espiritual nesses dias. Gera, Espírito Santo de Deus. Movimenta, Senhor, o interior do teu povo. Não nos deixe apáticos, não nos deixe no lugar, Senhor, de estagnação, parados, Deus. Mas nos leve a esse lugar, custe o que custar, nem que tenhamos que perder para te ganhar, Senhor. Sabemos que somente pelo teu Espírito é possível, porque de nós mesmos não conseguimos, porque a carne milita contra o Espírito, mas que nesses dias possamos mortificar a nossa carne, Senhor. Mortificar a nossa carne, o nosso eu, os nossos desejos,
Em nome de Jesus, porque Cristo é tudo. Ele é tudo que Deus pode nos dar. É tudo que Deus pode nos dar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluias. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Pastor Leonardo, com a oportunidade. Graças e paz a todos. Quero pedir para o Cezinha, eu acho que não vai ter como colocar ali não. Os irmãos abram suas Bíblias em Malaquias 3, versículo 10, palavra extremamente conhecida, que irá nos dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém? Tome suas ofertas nas mãos, se coloquem de pé, já chama o Ministério de Louvor para subir aqui em cima. Nós sabemos, e essa igreja ela é muito bem ensinada com relação a dízimos e a ofertas, de modo que pouco preciso aqui me alongar. Mas aqueles que confiam os seus recursos no Senhor, quando os possuem em momentos de necessidade, sem dúvidas poderão fazer prova do Senhor, porque Ele proverá a sua e a minha vida. Amém? Se coloque de pé toda a igreja. Ministério de Louvor vai estar cantando. Curvem suas cabeças, eu quero orar por vocês. Aqueles que trouxeram suas ofertas, tomem suas mãos. Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Aqueles que irão ofertar nessa noite, dizimar nessa noite. Pai, eu quero declarar, papai, que o Senhor multiplicará a sementeira dos meus irmãos. Que eles possam receber, papai, uma bênção do Senhor, que é a tua presença e provisão sobre a vida deles. Eu sei que aqueles que confiam os seus recursos em tua casa, papai, eles não serão decepcionados, porque se um dia necessitarem, verão uma provisão sobrenatural que vem dos céus, assim como eu tenho visto, e quanto testemunhos mais têm sido proclamados aqui nesse altar, Pai. Oro também por aqueles que talvez nesta noite não puderam trazer algo para depositar no gasofilácio. Pai, abençoe e multiplique sobre essas vidas. Se necessitam de uma porta de emprego, Tu és aquele que abre portas aonde não há portas. Tu és aquele que abençoa grandemente, papai. Assim nós oramos e agradecemos, papai, pela vida de cada ofertante, de cada dizimista, e para que também o Senhor abençoe aqueles que nesta noite não puderam ofertar na Tua casa. Amém, Jesus, amém. Sempre, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tão bom, tão bom. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus. Tu és Senhor. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom, Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, podem tomar os seus assentos. Deus, Ele vê tudo, a gente sabe disso. Ele é todo poderoso. Ele é o Criador, Ele sabe tudo. Mas tem 5 coisas que Deus não vê, que Deus não viu. Por exemplo, Deus não vê um Deus maior do que Ele. Não existe. Deus não vê um problema que Ele não possa resolver. Ele pode resolver todos os problemas. Deus, Ele não vê um amor maior do que o amor dEle. Isso Deus não pode ver. E também Deus não vê um justo sem resposta de oração. E Deus não vê uma vida que Ele não possa transformar. Deus não vê essas coisas. Mas não é sobre isso que eu vou pregar, não. Vou pregar sobre outras coisas, irmão. Antes de pregar, eu vou entrar aqui na parte dos questionamentos. Fazer umas perguntas para gente, para depois a gente entrar na mensagem. Claro que, como os irmãos sabem, eu vou pregar bem rápido, capaz que 5 minutos. Pode ser que seja 4, não vou demorar muito. Mas eu queria fazer assim algumas perguntas. Aí, se vocês prestarem atenção na pergunta, logo entenderão a mensagem. As perguntas são:
Por que existem pessoas que não conseguem viver a vida abundante em Cristo? Estão na igreja e não conseguem viver a vida abundante. Pergunta número 2. Por que existem pessoas que estão há muito tempo na igreja e não conseguem mudar de vida? Porque é sempre a mesma coisa. Anos, e passa anos e anos e está sempre igual. Por que existem pessoas que estão orando, mas nunca recebem o que pedem? Já, quando eu ler o texto ali e falar um pouco, vocês já vão entender. Por que existem pessoas que estão muito tempo na igreja e não dão frutos? E é a última pergunta. Por que existem crentes que passam provas mais severas que outros? Alguns sofrem mais que outros. Por que existe isso? Aí eu vou ler o texto e logo vou explicar um pouco, vocês vão entender, logo entro na conclusão, digo amém e saio correndo daqui. Evangelho segundo escreveu o apóstolo do amor, foi escrito para a igreja e apresenta Jesus como Filho de Deus. Estou falando de João, Evangelho de João. Capítulo 15. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, filho de Zebedeu. Capítulo 15. Aqui tem uma figura de linguagem. É uma símile. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Eu estou lendo a minha versão. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Está falando aí fruto, né? Singular. Não está falando mais frutos, singular. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Agora eu vou pedir para os irmãos repetir. Só não vai repetir comigo porque eu vou falar e depois você repete. Então repete depois de mim. Repetir comigo não dá certo, vocês não vão saber o que eu vou falar, mas repetir depois de mim vai dar. Está escrito assim no versículo 2. Aí vocês falam assim, vara em mim. Está escrito em mim aí, não está? Em mim. Que não dá fruto, tira. No versículo 4 está escrito assim, ó. Estai em mim. Aí vocês falam, em mim. Segunda vez já falaram. Aí lá embaixo está escrito, e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes, aí vocês falam, em mim. Versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em quem? Em mim, fala aí. E eu nele, este dá muito fruto, porque, fala aí, sem mim, nada podereis fazer. Versículo 6, se alguém não estiver, fala em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e arde. Versículo 7. Se vós estiverdes, fala assim, em mim. E as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Prestar atenção que aqui está falando várias vezes, em mim, em mim, em mim, em mim, sem mim, uma vez. Então eu quero falar só sobre a diferença, que é muito fácil, vocês vão logo entender. A diferença de estar em Cristo e a diferença de estar com Cristo.
Parece uma palavra assim sutil, mas esse tem um significado muito importante na vida das pessoas. Então, por que as pessoas não dão fruto? O Senhor falou: se vocês não estiverem em mim, vocês não vão poder dar fruto, porque tem pessoas que estão na igreja, mas estão com Cristo, ainda não chegou no ponto de estar em Cristo. Atenção na mensagem: com Cristo e em Cristo é diferente. Então eu fiz essas perguntas para os irmãos, e essa expressão nele é uma expressão que aparece muitas vezes aqui no Novo Testamento. Então, estar com Cristo fala da companhia, da proximidade, relacionamento externo, perto de e ao lado de. Isso seria estar com, perto de e ao lado de. Não é dentro de, não é no interior de, é no exterior, é diferente. E, por exemplo, Jesus está com você, isso indica que Ele está aonde? Ao seu lado, andando com você. Por isso que o Senhor falou, quando Ele ressuscitou, depois lá no Mateus capítulo 28, exatamente no versículo 20, Ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É diferente de estar convosco do que estar em vós. É diferente. Então ele disse: eu estou convosco, não é isso? Então estar com, está falando de companhia, de proximidade, de um relacionamento externo, perto de, ao lado de. E estar em Cristo fala de uma união, fala de uma identidade, fala de uma intimidade, fala de algo interior. É mais profundo estar em Cristo do que estar com Cristo, não é isso? Então, irmão, você está em Cristo, isso indica que você está espiritualmente unido a Ele, compartilhando a vida dEle, a justiça dEle, a herança dEle. Então, estar em Cristo significa mais do que crer nele, é muito mais do que isso, não é isso? Então, o que significa estar em Cristo? É viver com Ele, é viver para Ele, é viver como um cristão, não é isso? Então a vida se fundem. E para falar em se fundem, eu preciso que aqui venha um casal. Cadê um casal para ilustração? Cadê o casal? O Ricardo e a Laís. Laís e Ricardo. Não tem nada de mal. Eu quero mostrar a diferença de estar com e estar em. Só vou pedir para não botar isso aí na internet, porque vou sair com mente brilhante lá. Não vou falar nada de mal, mas vou sair com mente brilhante. Olha aí, o pessoal tem que ver, né? Ó, eu vou falar primeiro, depois vocês fazem. Olha, eu vou pedir, os irmãos têm que ver, Ricardo, por favor, chega um pouquinho para cá. Eu vou pedir para ele jogar esses grãos dentro desse recipiente, os dois juntos. Vai lá, o Ricardo e a Laís. Vai, pode jogar, joga tudo. Não está cozido não. Pronto. Agora eu vou pedir para o Ricardo tirar só o grão que ele jogou. Não consegue? É impossível. Então vou pedir para a Laís, tira só o grão que você jogou, Laís. Não tem como? Pronto, muito obrigado. Dá um aplauso para eles, irmão. Essa ilustração também se faz quando faz cerimônia de casamento. Viu que o casal é assim, ó, está separado. Quando se junta, se fundem. Os dois serão uma só carne. Não tem mais como separar. Não tem como o Ricardo tirar só o grãozinho que ele jogou aí dentro. Tampouco a Laís. Não tem como tirar, porque se fundiram. Então, uma diferença está com Cristo. Uma pessoa que está com Cristo, ela pode se desviar, ela pode não dar fruto. Ela pode se apostatar da fé. Mas quando ela está com Cristo, aí ela já não separa mais, se fundiu. Os dois passam a ser uma só carne. E a Bíblia fala que nós somos a esposa do Cordeiro. Se alguém já provou da graça dele, se está nele, unido nele, é impossível separar dele, irmãos. É impossível, você não consegue mais se separar dele. Você está unido, está apegado, se fundiu. Agora você é dele, você não vai escapar mais. O maligno não te toca, porque você está em Cristo. E Cristo está em Deus. Ele não pode te tocar, você está protegido.
Agora, se você estiver com Ele, você pode se desviar, você pode ir para qualquer lado, porque você ainda não está nele. Mas se você está nele, você vai dar fruto, porque Ele falou: sem mim nada podeis fazer. Toda vara que dá fruto eu vou limpar. Ele vai pagar um preço, vai passar por um processo, mas vai dar fruto. Se tem alguém aqui que ainda não está dando fruto, é porque está com e não está em Cristo. Nessa noite você vai ter que entrar na presença dele e vai dizer: eu quero estar em Cristo, eu vou estar em Cristo, eu quero ter a vontade de ir para a igreja, eu quero me alegrar quando ir para a igreja, eu quero ler a Bíblia, eu quero me entregar profundamente. Essa atitude é uma atitude de quem está em Cristo. Se você ainda não sentiu a vontade de ler a Bíblia, a vontade de se consagrar, de orar, de buscar mais de Deus, é porque você está com. Entra na presença de Deus para ficar em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler aqui. João capítulo 14. A partir do 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Fala assim: em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, versículo 20, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí você pega lá a história dos apóstolos. Você lê na Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, e o Senhor chamou os discípulos, os 12. Aí está escrito na Bíblia, no versículo 13, e chamou 12, para que estivesse com ele, e enviasse a pregar. Aí você entende, porque foi que Pedro negou a Jesus, porque não estava estava com ele. Aí você entende porque Judas Iscariotes traiu Jesus. Você entende porque Tomé disse: eu só creio se eu colocar meu dedo nas feridas, senão eu não creio nada. Tomé o incrédulo. Você entende porque todos os discípulos abandonaram quando Jesus estava lá no monte no Getsemane, e chegou uma caravana com 280 soldados, que não precisava tanto, um só fazia o serviço, e a Bíblia diz: todos o abandonaram. E porque todos deixaram o Senhor Jesus sozinho naquele lugar? Porque estava com ele. Pedro negou porque estava com, não estava em. Judas traiu porque estava com, não estava em. Tomé disse: eu só creio se eu tocar, porque estava com, não estava em. Pedro, Tiago e João dormiu, que na hora que era para orar, o Senhor falou: mas vocês não puderam velar nem uma hora comigo? Não puderam. João Batista, que não era discípulo, mas era primo legítimo do Senhor, ele estava na prisão e mandou os discípulos perguntar: vai lá e pergunta se esse é o Cristo ou se esperamos outro. João Batista estava também com, não estava em. Mas o Senhor falou assim: eu vou quebrar esses infelizes, eu vou quebrar esses carnileus. Não busca a tradução, porque não existe carnileus, esse é dicionário nosso. Esse bando de carnais, eu vou quebrar todo mundo, eu vou disciplinar todo mundo. Está com, tem que disciplinar todo mundo, vai passar por um processo. Aí o Senhor falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder desde o alto. Aí o Senhor foi falando e foi dando as instruções e disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, outro Consolador. Atenção que outro nesse capítulo é outro, é Alos, A-L-L-O-S, Alos, com a mesma natureza, com o mesmo poder, outro igual, para que fique com vocês e em vocês, e ele vai ensinar todas as coisas, vai orar por vocês, vai consolar, e vocês não se preocupem com o que vai falar, porque ele, o Espírito Santo, o Consolador que eu enviarei do meu Pai, ele vai ficar com vocês e vai ensinar todas as coisas. Não se preocupe, porque até o que vocês vão falar, ele vai ensinar. Mas por enquanto vocês estão com, não acontece nada. Está negando, está traindo, está pecando, não é isso? Está pecando, mas eu vou quebrar todo mundo, vou disciplinar, vou humilhar todos esses carnileus. Vai para Jerusalém, fica em Jerusalém. Aí o Senhor foi subindo, e de repente se ocultou, apareceram dois anjos, varões galileus, porque
estás olhando para o céu. Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira, ele voltará sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Foram para o cenáculo e começaram a orar. E o Senhor começou a quebrar aqueles carnileus. Quebrou o primeiro, quebrou o segundo, terceiro, quarto, quinto. E as mulheres que estavam ali, quebrou todo mundo. Um dia orando, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Não aconteceu nada. 6, 7, 8, 9 também não aconteceu nada. Estavam cansados de orar, estavam já humilhados, aí já estava sentado, estavam cansados e de repente, quando eles estavam assentados, ouviu-se um barulho como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa no qual eles estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e aquele vento encheu aquela casa, e eles começaram a pular, eles começaram a se alegrar no Espírito Santo. Deus estava tirando eles daquela posição de com, estava colocando numa posição de em, agora não estava com Cristo. Agora o Espírito de Deus estava dentro deles. E o pessoal começaram a zombar, porque eles começaram a pular, a saltar. E havia 16 nações diferentes. Partos, medos, de Mesopotâmia, de Capadócia, de vários lugares. E começaram a zombar. Pedro, agora que já não estava mais com, agora estava em, se levanta. E diz: varões galileus, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. O judeu não podia tocar em vinho antes das 9. E era 9 horas. Eles não estão embriagados. Mas isso que vocês estão vendo é para se cumprir o que está escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos, e derramarei do meu espírito. E ele começou a pregar. Quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Uma coisa está com, outra coisa está em. Antes do Pentecoste, quando o Senhor chamou, eles estavam com. Depois do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, agora eles estavam em Cristo. Você quer estar com Cristo ou quer estar em Cristo? Eu prefiro estar em Cristo. Cristo que me fortalece. E por que alguém não muda de vida estando na igreja por anos? Porque a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, fala comigo, em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não é alguém que está com Cristo, é alguém que está em Cristo. Atenção na palavra. Aí não vai mudar nunca, porque nunca quer estar em Cristo. É crítica, é inveja, é maledicência, é palavra feia, é votando no PT, um monte de coisa feia, irmão. Não vou nem falar isso por aqui, não pode. Mas é tanta coisa horríveis. Não. Né? Aí tá com Laís, ainda não está em, tá a cabeça torta. Misericórdia, tomara que não ofende, né? Mas é assim mesmo. Aí o que aconteceu com eles? O Senhor falou, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, Atos 1:8, e me sereis testemunhas, mártires, tanto em Jerusalém, aí não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois no confim da terra, não. Preste atenção, tanto em, atenção na ênfase no em Jerusalém, como em quer dizer, em todos os lugares simultaneamente. É ao mesmo tempo, é toda a Judéia, Samaria, e até, não é primeiro, começando por Jerusalém, não é nada disso. É em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí eles pregaram e saíram por todo lado pregando o Evangelho. E agora, aquele que negava, aquele que falava para o Senhor, eu só creio se eu tocar, foram mudados. Aí você pega a história dos mártires, que agora já não estava com Cristo, agora já estava em Cristo, e aqui já vou terminando, e a maioria dos apóstolos, eles foram martirizados, só quem não foi João, e João quando morreu já tinha quase 100 anos, aonde que ele morava na cidade de Éfeso, mas ele não foi martirizado, mas que tentaram,
jogaram ele naquele tacho de óleo fervendo, levaram ele para o mar Egeu, na ilha chamada Patmos. Se pode dizer que é algo parecido ao Alcatraz. Lembra do filme? Alcatraz, fuga impossível. Fecharam a prisão porque alguém conseguiu fugir daquela prisão de Alcatraz. Só que em Patmos era pior. Patmos, a ilha do mar Egeu, ela era cheia de rocha e tinha feras por todo lado, ainda que Alcatraz também tinha rocha, não é isso? Então ele não foi martirizado, mas que tentaram martirizá-lo, tentaram, não é isso? Aí Pedro, aquele que uma hora negou, agora ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Vocês conhecem muito bem a história. O André, que era o irmão do Pedro, ele também morreu crucificado numa cruz em forma de X, se pode dizer a cruz andreana. Só que a gente lê um pouco mais a história e vê que o André pregava enquanto ele estava sendo crucificado. Mas aí você vem aqui na Bíblia, você vê que alguns dos apóstolos se destacaram. Outros estão ali, foram chamados, mas não apareceram mais na história. Você não vê mais. Mas na hora que você lê o livro, a tradição da igreja, você vê que ali está a história deles quando foram martirizados. Então esse tal de André, que era o irmão de Pedro, que foi o segundo que Jesus chamou, ele pregou na Ásia Menor, ele pregou na Trácia, na Macedônia, ele pregou o evangelho na Rússia e também pregou o evangelho na Escócia. Está escrito nos livros, ele pregou na Escócia. Quando ele passou a estar foi transformado e saiu por todo lado pregando o evangelho do Senhor. Tiago, que foi o filho de Zebedeu, ele foi morto à espada, e isso está escrito na Bíblia, e ele foi o primeiro. Só que quando Herodes Agripa I mandou matar o Tiago à espadada, no dia seguinte, isso deu ibope, então no dia seguinte seria o Pedro. Só que agora o Pedro não estava mais agora ele estava e ele estava dormindo junto com os soldados, sabendo que no outro dia a cabeça dele ia voar por aí. Mas ele estava quando a pessoa está em Cristo, ela não se preocupa, porque ela sabe perfeitamente, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E o Jó dizia, ainda que ele me mate, eu nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que ele consome a minha pele, na minha carne eu verei o Senhor. Uma coisa está em Cristo. Quem está em Cristo passa pela prova dando glória a Deus. Quem está em Cristo dá fruto. Quem está em Cristo não nega o Senhor. Quem está em Cristo vai morar no céu. Quem está em Cristo, nova criatura é. João, o irmão de Tiago, isso aqui nós já falamos, morreu de velho. Sobreviveu à tentativa de ser jogado no óleo fervente, etc. Filipe morreu crucificado ou apedrejado na Frígia, é a atual Turquia asiática. Bartolomeu, que a Bíblia também chama esse de Natanael, ele morreu esfolado vivo. Já parou para pensar o que é isso? E depois ele foi decapitado, possivelmente na Armênia. Bartolomeu morreu esfolado. Mas por que esses homens morreram dessa maneira? Porque quando eles estavam eles não negavam o Senhor Jesus. Até então negavam. Até então, quando estava era um fiasco, era um fracasso. Precisava ser cheio do Espírito Santo. Precisava estar naquele dia no Pentecostes para o Espírito vir sobre eles e encher e transformar a vida daqueles homens. Se tem alguém aqui que ainda tem, vamos dizer assim, eu tenho um pouco de dúvida, né? Mas pode ser que tenha alguém aqui que tem frieza espiritual, mornidão espiritual. Peça a Deus nessa noite para encher a sua vida do Espírito Santo. Você não vai estar mais você vai estar e aí você vai vencer a batalha da vida. Você vai orar e as portas se abrirão. Olha, escuta a palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então por que a pessoa não recebe? Porque não está Se vós estiverdes em mim, o Senhor falou claramente com todas as letras. Não é comigo, é em mim. Uma coisa é orar com Cristo, perto dele, sentindo a presença dele. Uma coisa é orar com ele dentro de você. Aí a Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, versículo 26. O gemido do Espírito. Não sabemos orar como convém, não sabemos pedir. Mas o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Nós não sabemos, mas se ele está em nós, ele vai nos levar ao ponto de gemer na presença do Senhor. Só pode gemer na oração quem está em Cristo.
Quem está com Cristo não tem vontade nem de orar. Eu já queria falar uma profundidade aqui, irmãos. Quem não tem vontade de orar, ora até sentir vontade. Isso é profundo. Quem não tem vontade de orar, é profundo não, isso é muito simples. Quem não tem vontade de orar, ora até sentir vontade. Mateus, a Bíblia chama ele também de Levi, publicano. Morreu assassinado com uma espada, ou talvez foi um machado, na Etiópia. Tomé, chamado Dídimo. Para quem sabe, todo mundo sabe que Dídimo na Bíblia quer dizer gêmeo. Ele era gêmeo, Tomé. Eu só creio se eu tocar na ferida. Ele morreu transpassado por lanças na Índia, por volta do ano 72 depois de Cristo. Morreu transpassado por lanças. E foi por que isso? Porque ele pregava o evangelho do Senhor. Mas não era aquele que negava, que só acreditava se tocasse? Claro, porque estava com. Depois, quando passou a estar em, mudou tudo, mudou a história. Tiago, o filho de Alfeu, presta atenção que o outro era filho de Zebedeu, esse é filho de Alfeu. Morreu apedrejado e depois foi golpeado na cabeça com um bastão. Judas Tadeu, filho do Tiago, ele foi morto à flechada. Simão Zelote, e os irmãos sabem perfeitamente que Zelote quer dizer o zeloso, né? Esse aqui é Simão Zeloso. Quantos Simão tem na Bíblia, quem lembra? Fala 7 para não errar. Muito bem, vocês são fera. Judas Tadeu foi morto à flechada. Simão Zelote foi crucificado ou cerrado ao meio. Crucificado ou cerrado ao meio. O outro que foi cerrado ao meio, que está escrito na história, foi o profeta Isaías. Só que não foi cerrado ao meio assim, foi cerrado ao meio assim. Cerrar o profeta. Outro que eu não tenho aqui, que eu não escrevi, foi o evangelista Marcos. Só que o Marcos, ele não foi testemunha ocular de Jesus, ele não foi discípulo. Ele foi o evangelista. E ele foi morto como? Amarraram o evangelista Marcos e saíram arrastando pelas ruas de Alexandria. Ele foi esfolado naquelas pedras. Simão, o Zelote, já falamos. E Matias, o esposo da Quelita. Tcharam! Não, não é esse não, esse é outro. Foi apedrejado e depois foi decapitado. Não chora não, Quelita. Ele foi apedrejado e depois foi decapitado. É interessante, você sabe bem porque você estudou história. No dia 9 de janeiro de 1822, esse dia ficou famoso. 9 de janeiro de 1822 foi chamado o dia do fico. Foi quando Dom Pedro escreveu: se é para o bem da nação e felicidade de todos, estou pronto. Diga ao povo que fico. E ele ficou no Brasil para acabar com tudo. Só que Jesus falou assim: eu não fico, eu vou. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, enviá-lo-ei, para que fique convosco para sempre. Você só está com porque você quer. O Espírito já está nesse lugar e você pode estar pela presença do Espírito Santo de Deus. Deixa ele encher a sua vida, deixa ele transbordar a sua vida, deixa ele te envolver, deixa o Espírito Santo de Deus te envolver, e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Você vai ter uma mudança radical na sua vida. Você vai amar o Senhor e, se possível, você vai dar a sua vida. Pedro, você dará a sua vida por mim? Ah, Senhor, tu sabe que eu dou. Não dá. Você vai me negar hoje. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Está escrito em Marcos 14:30. O galo cantou 2. Pedro negou 3. Se todos te negarem, eu não vou negar. Vai ser hoje, Pedro. Está vendo? Uma coisa está com e outra está em. Fala coisa como se fala em Minas Gerais. Fala pelos burros. Não sei como que é essa expressão. Fala coisa que não tem sentido. Claro que o rapaz era sanguíneo. Mas quem está com fala assim, ó. E a Bíblia fala: é melhor você não prometer do que você prometer e não cumprir. Quem escreveu foi Salomão. É melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Mas quem está com está prometendo direto por aí. É melhor ficar quietinho. Quietinho. Sejam poucas as vossas palavras. Espera no Senhor. E quando o Senhor te encher, você vai ser transformado. Transformada. Aí vai estar em
vai mudar tudo. Aí você vai querer vir para a casa de Deus. Aí você vai dizer, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Ou vai dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Uma coisa é Saulo de Tarso perseguindo a igreja, transformado no caminho de Damasco. O Espírito entrou na vida dele, e o Senhor falou, vai lá e mostra para ele o quanto ele vai padecer, ore por ele. Ele vai padecer pelo meu nome. Vai lá na rua direita, na casa de Judas, e pergunta por Saulo. Ele está orando. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome para os gentios, para os reis, para os judeus da terra, para todo mundo. E ele escreveu 13 cartas, fez 3 viagens missionárias. O Senhor estava nele. E quando o Senhor Jesus entrou na vida de Paulo, aí ele falava o quê? Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Eu vou escrever. E estava preso, mesmo preso ele cantava, mesmo preso ele orava, mesmo preso ele escreveu as epístolas, as 4 epístolas da prisão. Mesmo preso, ele fazia a obra de Deus. Sabe por quê? Porque quem estava preso era Paulo e Silas, mas eles estavam em Cristo, não estavam com Cristo. É muito mais profundo estar em Cristo do que estar com Cristo. Você quer que ele fique do seu lado ou quer que ele entre dentro de você? Você já abriu o seu coração? Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abre a porta do seu coração e deixa o Espírito de Deus se encher nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida nessa noite. Chega de ficar com e vamos estar em Cristo que nos fortalece. Efésios está escrito que nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele está conosco, nós estamos em Cristo, está escrito. Em Gálatas está escrito que nós estamos em Cristo. Em Filipenses está escrito que nós estamos em Cristo. Em Colossenses está escrito que nós estamos em Cristo. Nas epístolas mostra os apóstolos estando com Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas mostra os apóstolos estando em Cristo. Muda. Nos evangelhos, eles estão com Cristo. De Atos para frente, eles estão em Cristo. Você já não está mais nos evangelhos. Você já passou do Atos dos Apóstolos. Você já passou do Pentecostes. Você está depois do Pentecostes. Então deixa ele te encher nessa noite. Benefícios de estar em Cristo. E eu já estou quase chegando aos 4 minutos para terminar. Benefícios de estar em Cristo. Recebemos todas as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Podemos viver em união. Gálatas 3, 28. E como que é aquele salmo famoso que diz? Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União. Benefício de estar em Cristo, número 3. Somos escolhidos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Somos escolhidos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Está vendo? Nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Somos perdoados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem, presta atenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Em quem? Viu aí que está escrito? Romanos capítulo 8. O que está escrito? No versículo 1, Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não é com Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está com Cristo não deveria, mas estão andando, alguns estão andando na pura carne. São os carnileus. Lembra da palavra anterior? Os carnileus. Tem os fariseus, tem os fariseus, tem os saduceus, tem os amorreus e tem os carnileus. Você não vai encontrar a definição dessa palavra.
Não é isso? E também, um outro benefício de estar em Cristo é recebermos vida nova. E isso eu já falei, que é 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é isso? As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E agora uma aplicação prática e a gente já termina. Você tem lutado com a sua identidade? Tem lutado para que haja uma mudança? Tem se lembrado de quem você é em Cristo ou do que você era sem Ele? Tem se lembrado disso? Onde você precisa viver como nova criatura hoje? Tem algum ponto da sua vida que precisa ser mudado? Tem algo na sua vida que precisa ser tirado? Tem alguma coisa que você fala que está entristecendo o Espírito de Deus? Tem lugares que você está indo que o Espírito Santo está triste com você? Tem atitudes da sua vida que entristece o Espírito Santo e você não pode manter uma íntima comunhão com Ele? Pensa você mesmo, faça a sua aplicação na sua vida, para você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Examine a sua vida agora, e vê se você está com ou se você está em. O filme que você está assistindo agrada ao Senhor? O livro que você está lendo é de Deus? As palavras que você fala lá no seu serviço agrada ao nome de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Fiquem de pé, irmãos, por favor. Fiquem de pé. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Em nome de Jesus. Ore, irmãos, agora. Em nome do Senhor Jesus. Nós não queremos simplesmente estar com Cristo. Nós queremos estar em Cristo, Senhor. Queremos ser transformados. Queremos que o Senhor escute as nossas orações. Queremos dar frutos. E só sabemos que darão frutos aqueles que estão em Cristo. A videira verdadeira. E aqueles que não estão em Cristo serão cortados e serão lançados no fogo. Tenha misericórdia das nossas vidas. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de transformação. E já podemos declarar que ninguém vai sair desse lugar, Senhor, sem tomar uma decisão de mudar de vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo já veio para transformar. O Espírito Santo de Deus já está nesse lugar para mudar vidas. O Espírito Santo de Deus já está nesse lugar para transformar os corações. Nós não vamos simplesmente estar com o Senhor. Nós vamos estar em Cristo e vamos sentir a Tua glória profundamente, Senhor. Enche a Tua igreja, enche a Tua igreja. Espírito Santo, vem sobre os quatro cantos desse lugar. Sopra o Espírito de Deus, sopra o Espírito de Deus, sopra o Espírito de Deus, sopra, Senhor, sopra o vento veemente impetuoso que desceu no dia do Pentecostes em Jerusalém. Enche esse lugar, Espírito Santo que desceu na casa de Cornélio, Espírito Santo que estava em Samaria, Espírito Santo que estava na vida dos apóstolos. Enche esse lugar, Senhor, enche as nossas vidas. Aleluia, tem que haver uma mudança hoje. Tem que haver uma mudança de atitude hoje. Tem que haver uma mudança hoje. Aleluia, 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 aleluia. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, enche. Aleluia. Aleluia, todos os que querem estar em Cristo, todos os que querem receber mais de Cristo, todos os que querem ser envolvidos para a glória, comece a pedir ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Peça com fé, não duvidando nada. Peça com fé, não duvidando nada para receber. E diga para Deus: Senhor, eu não quero simplesmente estar eu quero estar em Cristo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. É o Senhor que te fortalece. É o Senhor que te abençoa. No nome de Jesus, dê um aplauso bem forte para o Senhor Jesus, irmãos. Bem forte para o Senhor Jesus.
Aleluias, glória a Deus. Aleluias, que você possa receber essa palavra em nome de Jesus nessa noite, que possamos não estar apenas com Cristo, mas em Cristo Jesus, amém? Ministério de Louvor, os dois ministérios, 5 minutinhos, tá bom? Depois do culto, rapidinho. E convido o pastor Alexandre para estar fazendo a oração, petando as bênçãos nessa hora em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela presença do Senhor conosco neste culto, pela Tua maravilhosa e poderosa palavra, Deus, que nos trouxe nessa noite o ensinamento, ó Deus, daquilo que nós precisamos viver, que nós possamos viver em Cristo, Senhor, que o nosso coração, a nossa vida e todo o nosso ser seja entregue a Ti totalmente por completo. Senhor Jesus, abençoa a vida dos Teus filhos, abençoa a vida de cada um que está aqui nessa noite, seus lares, a sua família, dê a eles uma semana abençoada para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Em tudo nós Te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Que Deus abençoe.